Sua majestade e poder pertence a Ti, Rei meu e Deus meu. Reino soberano, sobre tudo és Senhor. Adoro a Ti, pois sei que não há Deus como Tu, Senhor. Glória, força, honra, majestade e poder pertence a Ti, Rei meu, Deus meu. Reina soberano, sobre tudo és Senhor. Adoro a Ti, pois sei que não há Deus como Tu, Senhor. Não há Deus como Tu, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Fique à vontade em nosso meio e que o Senhor ministre profundamente ao nosso coração. Em Teu nome. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmos 34, o verso 5. Obrigada, Pastor Daniel. Salmos 34, verso 5. Paulinho vai me ajudar a ministrar o Senhor nessa noite. Quando o apóstolo me fez o convite para ministrar a igreja do Senhor nessa noite, eu perguntei ao Espírito Santo aquilo que ele queria trazer à igreja. E a palavra foi um chamado. Há um chamado de Deus sobre nós como igreja, como povo do Senhor, que é para contemplar o Senhor. Deus está nos chamando para contemplá-lo. Salmos 34, o verso 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Coloca numa outra versão, por favor, Karen. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra sobre contemplar o Senhor, o chamar de Deus à sua igreja, salinha para as crianças. Tá ali todo mundo me dando sinal e eu tentando identificar o código. Tem que ser rápida, né, apóstola? E quando o Senhor disse de contemplar, eu comecei a pensar sobre algumas coisas das quais nós temos vivido nesse tempo como sociedade. E nós vivemos um tempo onde tudo que nós fazemos é não contemplar. Concorda comigo? Porque nós estamos o tempo todo de posts em posts, de reels, passando. Nós estamos vivendo um tempo de liquidez. As coisas são muito efêmeras, são muito passageiras. Não há uma constância, não há profundidade. É tudo muito superficial e tudo muito momentâneo. O que é já não é, o que foi já não é mais. E essa rapidez das coisas das quais nós vivemos nos tiram exatamente do lugar que Deus tem chamado o seu povo. E isso, essas demandas do mundo, essa vida que nós estamos vivendo como sociedade, tem roubado de nós, individualmente e coletivamente, a paz. Tem gerado dor, desespero e falta de esperança, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para viver na superficialidade. Nós não fomos feitos para esse acúmulo em excesso de informações. A doutora Caroline Leaf, ela diz que nós estamos vivendo uma verdadeira desordem mental exatamente pelos excessos.
O excesso tem nos roubado de nós mesmos. E isso tem gerado em nós caos, confusão. E nós estamos vivendo diante de uma geração desalentada e sem esperança. As pessoas estão morrendo por falta de esperança. A dor do desespero mata. Porque quando você não tem ao que se apegar, quando não há algo profundo, quando não há solidez, quando não há enraizamento, quando não há conectividade, quando não há profundidade, isso provoca desordem. Isso provoca dor generalizada. Não há uma satisfação. Então, o Chris Valentin fala uma coisa muito interessante, que ele diz que onde você coloca a sua energia, determina como você se sente. Olha como nós temos nos sentido coletivamente. Olhe para onde você tem colocado a sua energia. Porque nós estamos nos sentindo exatamente de onde nós estamos nos alimentando. Do que nós estamos vendo, do que nós estamos visualizando, do que nós estamos entrando em contato. E nós estamos vivendo esse tempo dessa liquidez, dessa falta de tudo. Mas aqui está o chamado de Deus, e é isso que eu vim partilhar. Eu queria falar mais coisas sobre isso. Falei, Deus, não vou conseguir. Mas Ele falou, o seu recado é para entregar o chamado. O chamado de Deus para nós, o seu povo e sua igreja nesse tempo, é andar e viver na contramão do que temos vivido nesse tempo. Onde tudo é passageiro, onde não há aprofundamento, onde tudo é superficial. O chamado de Deus para nós é nesse momento para olhar para Ele. Diante de todos esses conflitos que nós estamos vivendo, e nós não estamos isentos, porque nós estamos no mundo. Nós estamos nesse mundo e nós estamos suscetíveis às coisas deste mundo. E nós estamos suscetíveis a essa avalanche de informações e de chamamento de atenção, tirando-nos do foco, tentando nos distrair, tentando nos impedir nesses excessos que têm levado à morte. Mas há um convite para o povo de Deus, há um convite expresso de Jesus a seus filhos: contemplá-lo. Diga contemplar. Contemplar, eu fui buscar o significado da palavra no dicionário online, e a palavra contemplar significa olhar fixamente. Significa olhar com admiração. Significa meditar sobre. Significa observar atentamente, apreciar. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você contemplou algo? Eu não estou nem te perguntando ainda o Senhor. Eu estou te perguntando qual foi a última vez que você contemplou a natureza, que você se contemplou, que você contemplou seu filho, que você contemplou a ambiência, o ambiente onde você está. Qual foi a última vez que você contemplou, que você olhou com admiração, que você apreciou, que você desfrutou? E quando Jesus fala para nós, quando Ele diz que olharam, contemplaram a sua face, esse chamado é antes de tudo para um relacionamento. Porque quando você se relaciona com alguém, você contempla. Não tem como eu ser íntimo de alguém e conhecer esse alguém sem contemplar, sem observar, sem apreciar, sem dar a atenção e o tempo necessário para o convívio. E essa também é uma causa das dores, porque nós não contemplamos mais nada, e essa superficialidade nos rouba, porque nós somos seres feitos para conexões profundas, e isso nos sustenta. Apreciar Jesus é relacionar-se profundamente com seu coração, é contemplar a sua face e viver na revelação.
Eu quero ler com você, eu vou ler alguns versículos em Efésios capítulo 1. Eu quero que você contemple a palavra. Fazer como o Bill Johnson. Quantos estão com sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia. Amém. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, por favor. Verso 17. Quando eu entro nesse lugar de contemplar o Senhor, um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus nos é dado. Tem muita gente que quer andar na revelação de Deus, mas não tem contemplado o Senhor. Não tem como haver revelação sem contemplação. Em Efésios capítulo 1, verso 17 diz assim, Paulo orando, ele diz assim, que ele ora a Deus, apresenta o povo em orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, da vossa mente, do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui nessa palavra, nesse momento de contemplar, quando Deus nos chama para esse lugar de apreciar Jesus, de estar em intimidade, de estar num relacionamento profundo, em comunhão profunda com Ele. Ele diz, nesse lugar, você vai receber do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Não tem, queridos, como haver sabedoria e revelação sem contemplação. Uma oração de 2, 3 minutos, uma vinda à igreja aos cultos de domingos não é o suficiente para uma contemplação. Contemplar é uma tomada de decisão que exigirá de nós uma atitude responsiva ao chamamento do Senhor. É um lugar onde vai exigir de nós uma intencionalidade de nos pararmos intencionalmente, espírito, alma e corpo, para apreciar aquele que nos ama. E quando eu entro em contato com essa contemplação, com essa face do Cristo vivo, o espírito de revelação e de entendimento, o Espírito Santo começa a descortinar todas as coisas. O Espírito Santo começa a trazer a revelação do Cristo na completude daquilo que eu e você precisamos, harmonizando todo o nosso ser, colocando ordem na nossa desordem, enchendo-nos da paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e nosso coração, e que nos ajuda em todas as nossas decisões. Esse lugar de contemplação, e ele diz no verso 18, que os olhos do nosso entendimento serão iluminados. O que tem faltado para nós como filhos de Deus e como igreja do Senhor? Luz. A nossa mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação da verdade do Espírito de Deus, nos ensinando todas as coisas, como fazer, quando fazer, de que maneira realizá-las. Nós temos esse Espírito, o Espírito de Deus que habita em nós. Mas, queridos, é somente no contemplar, é somente no apreciar a face do Senhor que nós vamos viver essa revelação na profundidade, e que teremos as diretrizes para agir com poder. O que também tem nos faltado por falta de contemplar como igreja de Jesus, o poder para realizar obras maiores. Eu estive agora, nesse final de semana, estou voltando para a terra. Falei para a Raquel na hora que eu cheguei, que eu estou, ontem depois da célula que eu estou voltando, porque foi uma disrupção, foi um negócio violento. Estava na escola de profetas,
E realmente, isso que eu ouvi, que vi, que presenciei, que senti naquele lugar, é realmente esse o chamado do Senhor, que o Senhor está dizendo: eu tenho um povo, eu tenho uma igreja, eu tenho filhos e filhas que darão destino para uma sociedade, para um povo, que serão luz para as trevas. Mas como? Se nós não estamos contemplando, nós não estamos recebendo dessa força e desse poder que ressuscitou Jesus. Eu estava pensando na palavra e eu disse: meu Deus, a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos. No verso 22 ele diz que ele sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça absoluta, sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja. Aonde está esse poder? Aonde está a igreja de Jesus, esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos? Ele me concedeu e concedeu a você. Aonde está esse poder? É a palavra que está faltando? É o Espírito Santo de Deus? Ou será nós contemplar o Senhor? Contemplar a face do Senhor. O que está nos faltando para esse presente século, para essa era? Sim, nós estamos em uma nova era, e uma era em que nós precisamos assumir a posição de governo. Mas nós não vamos governar com a nossa ciência humana, com a nossa sabedoria humana. Nós iremos governar com a sabedoria do alto céus. Como o Cris Valato falou, nós estamos querendo dar respostas aos segundos céus com conhecimento do primeiro céus. Não tem como. É só no lugar de governo do terceiro céus que nós vamos trazer comandos para os segundos dos céus e dizer e dar ordens para que o caos entre em ordem. O poder de ressurreição e de vida que ressuscitou Jesus. E nesse lugar eu entendo o meu chamamento, como ele diz no verso 18, que ele diz assim: e ele vai nos revelar quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós vamos tomar consciência de quem nós somos. Nós estamos perdidos ainda procurando quem somos e qual o nosso propósito. Já era tempo de nós estarmos dando comando, diretrizes, conselhos aos reis e governantes, e nós ainda estamos perdidos em querer saber quem somos, porque está faltando apreciar, contemplar. E aí nesse lugar, quando eu entendo esse chamamento de Deus para contemplar, eu passo a exercer o poder e a autoridade que foi confiada pelo Senhor para esse tempo e para essa estação. E sabe o que vai acontecer, igreja? Nós sairemos do lugar de pequenez, de apequenamento. Nós sairemos do lugar de brigas, de confusões, de invejas, porque nós sabemos quem somos, o que somos e o que estamos fazendo nessa terra. Porque nós o contemplamos e nós somos iluminados pela luz dele. E a luz dele nos aponta o caminho a que seguir. E nós sabemos o que dizer, e nós não iremos ministrar canções, pregações, palavras proféticas, intercessões, seja o que for, para ter uma identidade. Mas nós iremos ministrar a partir de uma identidade de filhos e filhas amadas de um bom Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Nós até então temos ministrado e buscado a Deus. Eu confesso que eu fiz muitas coisas, eu fiz buscando a minha identidade. Mas quando você contempla Jesus como a samaritana contemplou a Jesus, uau! Depois que você contempla Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais você será o mesmo. Porque depois de contemplá-lo, a sua identidade é ativada. E você faz a partir desse lugar em Deus e começa a exercer o governo, o qual Ele confiou, e trazer cidades e nações inteiras
para o Senhor. O Cris diz assim: quem Jesus é para você, Ele será através de você. Eu vou repetir. Quem é Jesus para você, Ele será através de você. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Ah, é meu tudo, maravilhoso. Igual a apóstola gosta de dizer que um povo fica, é fofo. Vou deixar só assim. Quem é Jesus para você? Você será através dele. Porque se Jesus é realmente o centro e o tudo da sua vida, você vai parar tudo para contemplá-lo. Porque aquilo que nos interessa, aquilo que nos é importante, nós damos o nosso melhor tempo e a nossa melhor força. Tudo aquilo que nos é principal, nós empreendemos energia, nós empreendemos intencionalidade, propósito. Uma identidade ajustada e firmada no autor da vida. Identidade curada, propósito ativado. Identidade curada, propósito ativado. Sabe por que Jesus me trouxe aqui hoje para dizer a você para contemplá-lo? Porque a sua identidade está sendo curada para que o seu propósito seja ativado. E nós não viremos eternos recomeços, mas nós iremos permanecer firme no chamamento dele. Unção de governo, unção de ousadia. Quando eu contemplo, eu sei exatamente a posição que eu ocupo. E eu vou te dizer qual é a posição. Efésios 2:6, eu vou te mostrar tudo na Bíblia. Que é um lugar para você contemplá-lo. Só virar a página. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você não é morto, você está ressurreto com Cristo. E com Ele nos entronizou. Eu gosto do sentido das palavras. Eu fui lá, entronizar. Entronizado é assentar no trono com Ele. Uau. Né, Wagner? Assentou, Ele entronizou. Ele nos, vou repetir. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos colocou nesse lugar entronizado, elevado ao trono. Onde é que você está, querido? Você está assentado ou toda hora você desce da sua posição para ficar olhando o que não é necessário, perdendo tempo com aquilo que rouba a sua contemplação ao Senhor? Eu sei que as redes sociais são necessárias, mas elas não são vitais. Vitais é Jesus Cristo na nossa vida. O vital é ter Cristo. E Ele diz aqui que quando eu estou assentado nesse lugar entronizado com Jesus, eu governo. Eu começo a dar comandos desse terceiro céu, desse lugar entronizado com Cristo. E ao invés das circunstâncias falarem sobre a minha vida, eu falo do lugar alto, as circunstâncias dando ordens. Mar, acalma. Vento, quieta-te. Eu começo a governar as circunstâncias, porque eu sei que eu estou assentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E aí, queridos, a partir desse lugar, nós iremos prosperar. A igreja do Senhor será vista e reconhecida, não só nessa nação, mas nas nações da terra, porque há uma promessa de Deus. Mas para que a promessa se cumpra, eu preciso ser o amém ao sim de Jesus. Eu preciso ser o amém ao sim de Jesus. E eu quero te dizer, você está pronto como igreja de Jesus para dizer amém ao sim que Jesus está liberando sobre nós nessa noite, para esse chamamento de contemplar o Senhor, de parar para observar? Você se torna parecido àquilo que você contempla. Você fica parecido a quem você ouve. Você se torna igual. O Dan disse lá nessa reunião, ele disse: ser resposta, nós precisamos como igreja ser resposta do terceiro céu e ocupar o primeiro céus. Nós precisamos ocupar o lugar de governo que o Senhor nos deu,
Porque nós estamos entronizados com Ele. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. E nós precisamos trazer a atmosfera do céu para a terra. Nós estamos virando termômetro e não termostato. Nós reagimos às circunstâncias e ao ambiente e não regulamos e não mudamos. Se eu estou assentada com Cristo Jesus, eu mudo o ambiente onde eu chego, porque eu chego com o governo, eu chego com a unção do Espírito Santo, com a vida, com a ressurreição. Esse é o momento, queridos, que Deus está nos chamando para trazer a atmosfera dos céus para a terra, para a nossa casa, para o nosso local de trabalho, para nossas relações. E é só desse contemplar a sua face, onde nós não viveremos confusos. Quantas pessoas estão confusas nas suas emoções, oscilantes, estressadas, ansiosas. Mas quando eu contemplo o Senhor, contemplar é o lugar de encontro e conexão. E quando eu paro para ver a face de Jesus, eu sou transformada à sua imagem. Quando você contemplar Jesus, você será transformado à sua imagem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Eu vou ler do 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Quando eu e você pararmos para contemplar o Senhor, nós iremos ser transformados conforme a sua imagem, com glória crescente. É aquela pessoa que você olha e cada vez que você olha a glória maior, há uma unção maior, há um testemunho novo, há um renovo, há uma unção nova, há uma unção fresca, há uma liberação. As promessas se tornam reais porque ela contempla o Senhor. E ao contemplar ao Senhor, é transformado em glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor. E agora eu pergunto para você: que impacto nós não causaremos nesse mundo quando nós começarmos a andar pelas ruas da cidade, não é, Felipe? Declarando que Ele é cura e que Ele é vida. A glória de Jesus, eu estava olhando Atos e eu fiquei imaginando isso. Eu falei: Senhor, os discípulos andando e à sombra dos apóstolos, eles colocavam os doentes, porque a glória que eles contemplavam refletia, e os mortos eram ressurretos, os doentes eram curados, os paralíticos se levantavam. E é essa mesma glória que o Senhor quer, que o seu povo, carregando da sua glória nas esferas de influência, trazendo os céus para a terra e curando e gerando vida. Esse é o chamado, queridos, de Deus para nós. Contemplar o Senhor é glória crescente. À medida que nós o contemplarmos, como diz o Salmos 34, diz que nós não seremos, jamais experimentaremos a decepção. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei: meu Deus, nós estamos vivendo uma geração de crentes decepcionados. Todo mundo decepcionado, como diz o apóstolo, magoadinho com Deus. Decepcionado. Decepciona com o irmão, fica na conta de Deus. Decepciona na conta de Deus. Tudo, só vive de decepção em decepção. Se você contemplar o Senhor, você não vai viver de decepção, você vai viver de revelação. Revelação. Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece, é para Ele. À medida que nós o contemplarmos, não haverá sombra de decepção na nossa vida, confusão em nosso rosto. O mundo está vivendo, você olha para o rosto das pessoas e está confuso. Você olha para as pessoas, você vê o desespero no rosto
das pessoas e, infelizmente, em muitos daqueles que se dizem ser crentes. Você não sabe tirar para o ímpar. Qual que está mais desesperado? Às vezes, o que diz que é o cristão está mais desesperado. O outro que está consolando. O que está faltando? Contemplar o Senhor. Contemplar. Foi o que Maria viu e escolheu a melhor parte. Ela decidiu parar as urgências do seu dia a dia para contemplar. Você não percebe que o sistema desse mundo é para nos tirar do lugar de contemplar? Doutor Augusto Cury já falava isso há muito tempo atrás, antes dessa explosão. Ele falava sobre, ele já denunciava essa falta do contemplar, como traria adoecimento para a sociedade. E Jesus já nos disse há milhares e milhares de anos: contemplai, contemplai, e você vai ter o seu rosto cheio iluminado de felicidade. Nós temos que ser o povo mais feliz da terra, porque nós contemplamos o Senhor. A neurociência da felicidade diz isso, que pessoas felizes são bem resolvidas. Pessoas felizes têm um humor, Letícia. Pessoas felizes geram felicidade, geram alegria e prosperam. Porque a felicidade, ela traz conectividade. Não estaremos com as mesmas palavras, queridos, com as mesmas posturas do mundo, com atitudes negativas e reativas depois de contemplá-lo. Estaremos fluindo sua alegria radiantes. O mundo olhar para mim e para você e ver Jesus, radiar Jesus, radiar a beleza de Cristo, radiar o Senhor com palavras de sabedoria, com palavras de revelação, com poder, com ousadia. Irradiar a realidade do céu é mente renovada, que vive consciente do que Deus forneceu e tem livre acesso à sala do trono. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que o mundo vai glorificar o nosso Pai que está nos céus? Quando ver a nossa luz brilhando, as nossas boas obras, quando nós estivermos iluminando, irradiando, resplandecendo a glória de Deus, com as nossas atitudes, com a nossa mente renovada, com a nossa postura, com o nosso linguajar, com o nosso olhar, com toda a nossa maneira de ser, daqueles que apreciam o Senhor, que contemplam a sua face e se tornam parecidos com Ele. O mundo precisa ver Jesus em nós, e Ele só o verá quando nós contemplarmos Jesus. Nossas ações, nossa mentalidade será de um lugar de mentalidade de vida e paz. Vida e paz, porque essa é a mentalidade do Espírito, é vida e paz. E é disso que nós estamos precisando como igreja. É disso que nós precisamos assumir nosso lugar e posição de quem o contempla face a face, para mudar as atmosferas, os tempos e as estações. É desse lugar de contemplar. Contemplar é lugar de amizade, de admiração, de apreciação. E é o que o Senhor quer para nós nessa nova temporada. Eu quero dizer para você que uma nova temporada começou. E aqueles que contemplam a face do Senhor irão dar os tons de destino para um povo, para uma geração e para uma nação. E eu espero que seja eu e seja você, que sejamos nós. Enquanto nós adorávamos aqui no louvor, eu pensando sobre a palavra,
E o Espírito Santo trazendo ao meu coração, essa igreja tem um chamamento também para apontar direção. Essa igreja também tem um chamamento apostólico e profético. Mas nós precisamos assumir a nossa posição de contemplar o Senhor, individualmente e coletivamente. Porque quando nós nos congregarmos, nós iremos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, profetizando uns aos outros, não é, pastor Daniel? Trazendo os céus para a terra, onde lá naquela pista as pessoas vão ter que parar, porque vão ser tomadas pelo Espírito Santo, vão descer buscando, eu quero isso que tem nesse lugar, porque esse é o resultado daqueles que contemplam o Senhor. A sua circunstância, a sua vida é mudada, e nós não viveremos apenas de avivamento, mas seremos reformadores. Uma reforma, uma mudança de mente. E mais uma vez eu quero dizer a você, sairemos do espírito de decepção e entraremos no espírito de revelação, que está em João, capítulo 17, o verso 20 ao 26. João 17, 20 ao 26. Diz assim: Jesus orando por mim e por você. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Como é que você recebe transferência de glória se você não contempla? Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele, e eu neles esteja. Deus quer continuar revelando Jesus para nós através do seu Espírito Santo. E à medida da sua revelação, à medida da revelação de Jesus sobre a igreja, sobre a nossa vida, é a medida da contemplação. Hoje é o chamado de Deus para nós, para contemplar o Senhor. E ao contemplá-lo, como diz os Salmos, como é feliz o povo que aprendeu a contemplar. Contemplar e adorar. O Felipe cantou aqui no final. E na hora que você cantou, Felipe, eu vi os céus se abrindo diante de você. E Deus dizendo que há uma adoração profética. Há uma adoração que clama por esse lugar. Em espírito e em verdade te adoramos. Contemplar é adorar. É apreciar a beleza. É olhar a face. E toda decepção, e toda confusão, e todo medo, e toda mentira, e todo sofisma vai caindo da nossa vida. E os nossos olhos, e os olhos do nosso entendimento são abertos para compreender as profundezas de Deus. Como é que nós falamos de Deus e não o conhecemos? Estamos aquele povo de folhetim que fica apresentando produto só em folhetim, porque não o conhecemos. Mas ao contemplar, o seu rosto vai estar tão radiante que o mundo mesmo vai testemunhar: eu vejo Deus em você. Quando você chega, o ambiente é transformado. Nós ensinaremos aos reis e poderosos. Nós temos conselhos sábios para dar, porque temos em nós o espírito de sabedoria e de revelação, porque contemplamos o Senhor. E esse é o chamado de Deus, porque o povo que tem amizade e contempla, aprecia, admira seu Deus, torna-se radiante, alegres, fortes e iluminados. Somos luz do mundo. É tudo sobre amizade, queridos. Tudo que Deus quer comigo e com você
é amizade, é relacionamento. Quando Ele está chamando a mim, a você, a igreja de Jesus para contemplá-lo, Ele está nos chamando para um relacionamento íntimo e profundo. Ele está nos chamando para voltarmos à verdadeira essência, voltar ao jardim da adoração, da contemplação, do lugar de olhar a sua face. Contemplo meditando na sua lei, o contemplo na palavra. E o que contemplo na palavra me leva a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Quando você contemplar a palavra de Deus, meditar na sua lei dia e noite, você está contemplando Jesus. Você o contempla ouvindo a voz do Senhor, e a voz do Senhor é o que molda toda a matéria na terra. E se você tem a voz de Deus, se você tem o som do céu, se você tem a palavra, você vai trazer o som dos céus e as realidades serão todas transformadas. Eu posso ver pelos olhos do Espírito as realidades sendo transformadas, as famílias sendo curadas, uma nação se prostrando diante do Senhor, reis e poderosos vindo até o povo de Deus pedindo conselhos sábios, reverenciando o Senhor. As pessoas onde nós passarmos irão andar, saltar e louvar ao Senhor, serão curadas das suas dores, das suas depressões, das maldições, porque nós estaremos no lugar de contemplar o Senhor. Nesse lugar nós iremos também descansar em sua presença. E tudo o que a falta da contemplação também traz, esse excesso de chamamento, de distrações, é para nos tirar do descanso. Porque o tempo todo, até no descanso, você está trabalhando. Já reparou? Se ocupando. Salmos 23. Ele refrigera a minha alma. Eu o contemplo. Eu tenho relacionamento. Eu tenho intimidade. Eu vou para o descanso com Jesus. Um dos videozinhos que mais tem me tocado o coração, eu coloquei de uma menininha. Oh Deus, eu estou ouvindo a sua voz. Oh Deus, oh Deus. Eu falei, meu Deus, onde está a nossa capacidade de maravilhamento? Nós perdemos a capacidade de maravilhamento. Nós entramos e saímos e está tudo tão comum, está tudo tão ordinário, está tudo tão irrelevante. Eu não quero perder, Júlia, a capacidade de maravilhamento do meu amado. Eu quero acordar todos os dias, pela manhã, e ser o primeiro rosto a contemplar. Eu quero vê-lo face a face. E é o chamado de Deus e é um desejo do nosso coração. Queridos, contemplar é ser íntimo do Senhor. E a intimidade do Senhor, diz o Salmos 25, é para os que o temem, reverenciam, tratam com consideração, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Eu quero finalizar dizendo a você, Deus tem segredos a partilhar a seu povo nesse tempo e estação. Mas você precisa contemplar. Deus tem ciência, Deus tem conhecimento, Deus tem sabedoria, Deus tem chaves poderosas, Deus tem insights, Deus tem palavras, Catarina, de destino para uma geração. E eu posso ver o Senhor dando palavras de destino para uma geração, através da sua vida, mas de contemplá-lo, desse lugar de desfrutar, de contemplar a jornada. Nós não seremos mais reféns e vítimas, pastora Júbia, das circunstâncias. Nós diremos as circunstâncias no nosso corpo, na nossa vida. Corpo se alinha ao que os céus diz sobre mim. O poder que ressuscitou Jesus está em mim, porque eu contemplo, porque eu olho para Ele e estou radiante. Quem não ama está com gente feliz e alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Não será por isso que temos muitos fracos e doentes no meio de nós? Porque não contemplamos o Senhor? Porque não o reverenciamos? Agora essa mensagem não é para ser uma mensagem para ficar. Eu quero te desafiar. O que você vai fazer a partir de agora que você recebeu essa mensagem? Porque o valor que você coloca nessa palavra determina o quanto você recebe dela. O valor que você coloca numa palavra do Senhor que é entregue é o quanto que você viverá dela. O que você fará. E eu quero declarar com a igreja em pé, nesse momento, diante do Senhor,
contemplando a glória do Senhor. Dizer que nós iremos dar palavras de destino, que nós iremos, a partir desse lugar de contemplar o Senhor, dar os rumos para a nossa casa, para as áreas de governo, todos os lugares. Nós iremos, desse lugar de contemplar o Senhor, trazer uma nação. Isaías 54:13, e o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração ali no final. E eu quero liberar essa palavra, que é a palavra do Deus vivo, profeticamente sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus nessa nação, declarando que ao contemplar o Senhor, nesse lugar assentados, entronizados, nos lugares altos, nós daremos o destino dos nossos filhos e filhas, porque nós somos pais de uma geração. Nós temos um lugar de autoridade para dar uma voz de comando, para que essa nação, para que os filhos se rendam ao Senhor. E eu declaro essa palavra em Isaías 54:13, que diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas eu profetizo sobre os filhos dessa nação, mais uma vez declarando: e todos os teus filhos, nação brasileira, serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos, Brasil, será abundante nesse tempo e nessa geração, porque existe um povo que contempla a face do Senhor. E naquele dia, como diz João em Apocalipse, ele diz: os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, que foi Cristo, que é Cristo. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita nem de sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nada jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados, aqueles que contemplaram a face do Senhor, que estão com seus nomes gravados no livro da vida do Cordeiro. E ele diz, finalizando, que a rua principal dessa cidade, ali vai haver árvore que produz vida, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão, e eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes de seus servos. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Adore o Senhor.